E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia para vocês. Comprometido, eu vou gravar o aulão, tá? A revisão para o Enem, como eu tinha prometido, não vou deixar vocês na mão em relação a isso. Então, eu peguei cerca de 15 questões de história de Enem passado para a gente trabalhar como é que o Enem pensa as questões de história, né? Geralmente são questões mais reflexivas, algumas questões são interdisciplinares, então quero mostrar para vocês aqui algumas tendências de questões do Enem. Mas antes disso, eu preciso falar sobre essa situação atual, né? Não quero convencê-los a adotar a minha opinião, mas vocês sabem que eu sou absurdamente contra a realização dessa prova agora. A gente não tem nenhuma segurança sanitária para a realização dela, né? Estamos no pico da pandemia. Hoje, Manaus, por exemplo, é a cidade com maior gravidade da pandemia no mundo, e a realização do Enem pode potencializar isso para todas as cidades do Brasil, né? Se vocês puderem, não façam a prova, não caiam nesse discurso de que vai perder um ano, vai perder a vida. Não vai, não vai. Primeiro que não é somente vocês que vão estar atrasando isso. Segundo, o Enem, a entrada na universidade é importante, mas não é a única coisa da vida. A gente tem que parar com essa paranoia de que a gente vive para trabalhar e vive em função das nossas escolhas profissionais. Não, a gente é muito mais do que uma prova, a gente é muito mais do que o trabalho, a gente é muito mais do que virar um bocado de pagador de boleto, né? A forçação de barra em relação a essa prova é para vocês virarem pagadores de boleto daqui a pouco, a partir da escolha profissional. Então, a gente está na hora de refletir muito sobre isso, tá? Então, se puderem, não façam, façam ano que vem, né? Além das condições sanitárias péssimas, ainda tem a própria condição emocional para a realização dessa prova, né? Vai ter muita gente tensa, muita gente nervosa, muita gente com medo do contágio, e o risco do contágio é real, né? Então, isso não é uma condição legal para você fazer uma prova. Muita gente vai se lascar por conta dessas adversidades emocionais. Então, se puderem, boicotem. Se seus pais forem obrigar, convençam, argumentem, porque vocês são mais jovens, vocês podem não desenvolver a doença, como eu peguei o coronavírus, né, e desenvolvi muito fraquinha mesmo. Vocês são mais jovens, talvez nem desenvolvam, mas seus pais são mais velhos, seus avós, né? Então, não se achem que são peitos de aço. Vocês estão todos vulneráveis, como toda a população brasileira. Bom, mas se vocês forem para a prova, eu indico que vocês usem esse tipo de máscara aqui, que é a PFF2 N95, né? Por quê? Porque essa máscara é a única segura para filtrar todas as partículas do ambiente, principalmente se o ambiente for fechado. Se o ambiente estiver bem ventilado, janelas abertas, bons ventiladores ou fluxo de vento natural, o risco de contágio diminui, né? O contágio é pelo ar, maior contágio. O mundo todinho está discutindo isso, enquanto o Brasil ainda está nessa história de que aperto de mão transmite Covid. Não, Covid se pega pelo ar, é um vírus respiratório, como o vírus da gripe, como o vírus do sarampo, que a gente pega pelo ar, a Covid se pega pelo ar. Então, a PFF2, ela protege, é a que tem maior, quase 100% de filtragem das partículas presentes no ar, sabendo que o vírus é uma partícula, o vírus é uma partícula sólida. Então, essa máscara, ela garante proteção, principalmente em ambientes fechados. Então, deem preferência a essa máscara. Se não puderem, usem essa, a máscara cirúrgica com 3 camadas, aquela que tem esse prendedorzinho aqui no nariz. E veja, em mim, ela fica folgadinha. Eu sempre tenho um extensor, né, para apertar ela atrás da cabeça, ou dou um nozinho aqui. Mas o importante é que a máscara esteja vedada, certo? Porque não adianta você trapar o nariz, mas aqui do lado ter espaço para o ar entrar ou para o ar sair. Então, procure esses 2 tipos de máscara. Tá? A cirúrgica vende fácil em farmácias, a PFF2 eu não sei se vende em farmácia, eu comprei um estoque grande no Mercado Livre. E a vantagem dessa máscara é que ela pode ser reutilizada, não precisa de lavagem. Vocês usam, botam ela ao ar livre, longe do sol, lugar ventilado, por 3 dias mais ou menos, que é o tempo de inativação do vírus no meio ambiente. Aí depois podem usar. Essa máscara não lava, tá? Se lavar, ela perde a função. Então é isso. Se forem fazer a prova, se cuidem, beleza?
tentem não ir com máscara de pano. E se, independente da máscara que vocês forem, não tirem a máscara hora nenhuma na prova. Nenhuma. Principalmente se a sala de vocês tiver ar-condicionado, tá? Então, evite comer, evite... Se for beber água, beba muito rápido, tá certo? Porque o negócio é muito sério, tá muito brabo. Eu não sei como é que tá a cobertura jornalística aí em Caruaru, porque eu tô na região metropolitana, mas a gravidade tá muito grande, certo? A gente tá à beira de um colapso do sistema de saúde. Então, enquanto a gente não é vacinado, a gente tem que tomar esses cuidados. Bom, então, dito isso, a gente parte para a resolução das questões. Bom, então, vamos lá, as questões, né? Como eu tinha falado, eu selecionei algumas questões mais típicas do Enem, certo? Vale ressaltar algumas coisas antes de começar especificamente. Primeiro, a maioria das questões de história no Enem, elas são de história contemporânea, tá? No caso de história do Brasil, evidencia-se o maior número de questões de história do século XIX e principalmente história do século XX. Então, se vocês querem priorizar algo, priorizem história do século XX, tanto geral como história do Brasil, certo? É o que mais cai. Algumas questões são transdisciplinares, né, envolvem algumas discussões de história com outro tipo de conhecimento, como a filosofia, a geografia, às vezes até outros conhecimentos que não são humanidades, como matemática, biologia, enfim. Né? E são perguntas, muitas vezes, acompanhadas de textos ou imagens, como vocês vão ver aqui. Tá? Bom, então, vamos lá. Essas questões não são todas de um mesmo ano, tá? Eu peguei as provas dos últimos 10 anos, mais ou menos, para fazer essa montagem aí desse slide, beleza? Então, vou ler, vou comentar uma por uma, ok? Vamos lá. Vocês veem aí em cima uma charge representando Luís XIV, o famoso rei absolutista francês, né? O seu governo provavelmente foi o auge do absolutismo francês. Então, a gente tem aí três representações. À esquerda, a roupa que o rei usa. No centro, o rei, supostamente sem as roupas. E na direita, o rei vestido com as roupas, né? Então, o enunciado pergunta: na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar, ou seja, consolidar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. A resposta certa dessa questão é a letra E. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político, né, o corpo visível, a imagem que o rei mostra para os súditos, né, para a população e para a comunidade internacional, né, o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Então, veja aí no meio, né, que a ilustração mostra uma figura careca, frágil, de bengalinha, né? Isso era muito comum nessa época, principalmente por conta de uma prática que os reis absolutistas na Europa inteira tinham, que era a preservação da linhagem. Se vocês pegam assim, imagens de reis europeus no século XV, não, XV nem tanto, mas no século XVII, século XVIII, vocês vão perceber uma enorme semelhança física entre muitos deles, porque era comum um tio casar com a sobrinha, o sobrinho com a tia, primos entre si, enfim, parentes próximos para fazer a perpetuação da linhagem. Então, nesse sentido, às vezes, o imperador da Rússia era primo do rei da Inglaterra, que era sobrinho do rei de Espanha, e por aí vai. Então, existia isso. E essa questão, né, de cruzamento genético entre parentes, às vezes gera pessoas defeituosas, né? O famoso rei Carlos V, por exemplo, do Sacro Império Romano Germânico, ele tinha prognatismo, né, que é aquele queixo muito grande, exacerbado, maxilar deslocado, e tinha um certo nível de retardo mental, né? Então, isso era muito comum nessa época, por conta desses cruzamentos genéticos que não se tinha consciência entre pessoas da mesma família. Então, as dinastias, né, as casas monárquicas de várias monarquias europeias, né, eram sanguineamente próximas,
uma das outras. Então, essa necessidade de ter um rei muito bem vestido, muito bem adornado, exageradamente adornado, é também para impor respeito, para impor soberania, né, para impor autoridade, já que a figura do rei despido não diz nada, não impõe nenhum poder. Por isso que existe aquela frase, né, o rei está nu, né? Quando dizem o rei está nu é porque o rei já não tem mais poder, né? Está mostrado a sua humanidade apenas, ok? Então, o gabarito dessa questão é a letra E. Falando em monarquia, né, a gente vem agora para uma questão da monarquia brasileira. A gente tem aí duas imagens de Dom Pedro II, nosso monarca, entre 1840 a 1889. Né? Lembrando que Dom Pedro II era filho de Dom Pedro I, nosso primeiro rei, mas que era português, né, que abdicou no início da década de 1830, foi para Portugal, né, e morreu lá, deixando aqui Dom Pedro II, seu filho, que tinha apenas, na época, 5 anos de idade. Em 1840 foi dado um golpe, né, chamado golpe da maioridade, e Dom Pedro II assumiu o controle do país com apenas 14 anos de idade. Então, foi necessária toda uma construção da imagem, da persona, da figura pública de Dom Pedro II, para que as pessoas e as instituições confiassem naquele jovem rei, né? Então, vejam, essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos 50, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade, ou seja, ele assumiu com 14 anos, nessa imagem ele tinha 24 anos, 23, 24 anos, então, realmente um jovem rei. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representam letra E, não, desculpa, letra B, imperador adulto que governava segundo as leis. Essa questão de Dom Pedro ser adulto foi muito batida, né, nas representações imagéticas que se fazia dele, porque, como eu falei, ele assumiu muito jovem. Então, a ideia era mostrar que, apesar da pouca idade, era um rei maduro, era um rei adulto, era um rei que se submetia às leis, que não desobedecia às leis. E, assim, dando a César o que é de César, o reinado de Dom Pedro II, né, que durou quase 50 anos, aliás, mais de 50 anos, foi um reinado extremamente estável. Foi um período de certa estabilidade social, política e econômica no Brasil, né? Ele saiu do poder após o golpe da proclamação da República em 1889, tá? Então, essas duas questões agora, elas se parecem muito, né? Questões que falam da construção da imagem, da persona, da personagem que seria um monarca, né? Tudo, e isso tem muito a ver, não só com sua aparência física, mas com aquilo que ele usa no seu corpo, com os adornos que ele usa, tá? Então, percebam bem a suntuosidade das vestes, tanto de Luís XIV na questão anterior, quanto na de Dom Pedro II, nessa questão. Então, próxima questão sobre o período do Renascimento. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, ou seja, na Europa, nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos, modestamente artesanal, que ele apareceu, como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas, a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Esse agora só aparecerá com as cidades. A gente pode aí perceber alguns fenômenos, né? O renascimento urbano, com a desagregação do que se chama do mundo dito feudal da Idade Média. Eu falo dito feudal porque o feudalismo clássico é um fenômeno muito francês. Tá? A gente não tem feudalismo clássico em Portugal, na Espanha, na Itália. A gente tem uma desagregação territorial, mas não feudalismo na Europa inteira. Tá? Mas houve uma grande ruralização da Europa na Idade Média. Então, a partir do século, principalmente a partir do século XII, XIII, vai haver um movimento de renascimento urbano, renascimento esse também ligado
a intensificação comercial com as cruzadas, com as idas ao Oriente, tá? E nesse meio, nesse renascimento urbano e comercial, surge a figura do intelectual, aquele erudito, o cara que estuda, o cara que ensina, e isso também está ligado a outro fenômeno, que é o surgimento das primeiras universidades na Europa, que datam todas dessa época, tá? Da época desse renascimento urbano e comercial. Então, o segmento da categoria mencionado no texto, no período de destaque do texto, evidencia a relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho, tá? Quando eu falo divisão do trabalho, a gente fala em especialização do trabalho. Cada vez mais o trabalho está especializado no sentido de que as pessoas dominam determinada técnica, determinado setor da produção ou do trabalho. Nesse caso aqui, a questão está falando de um tipo de trabalho, de um tipo profissional, que é o cara erudito, intelectual, o professor. Mas, quando a gente fala de especialização do professor, a gente está falando de que o professor não é mais necessariamente o artesão, o professor não é o sapateiro, o professor é o professor, o artesão é o artesão, o sapateiro é o sapateiro. Entenderam? É essa especialização, essa divisão do trabalho que é típica desse período do fim da era medieval, ok? Ficou claro? Bom, aí uma questão já do século XX no Brasil. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, ou seja, período já de Vargas, como parte de uma ampla reforma do processo eleitoral, incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de órgãos teoricamente imunes à influência dos mandatários. Vejam, a Revolução de 1930 foi uma revolução anti-oligárquica. Como assim? Desde a proclamação da República, em 1889, o poder presidencial e o poder dos estados estavam na mão de um grupo específico das elites brasileiras, que era o grupo cafeicultor e o grupo produtor de leite. Basicamente, os representados por São Paulo e por Minas Gerais, ou pessoas que estivessem ligadas a um desses grupos, certo? Então, era uma alternância de poder, mas que não tinha alternância de projeto de Estado, de projeto de nação. Era sempre os cafeicultores ou os produtores de leite, os pecuaristas, tá? A Revolução de 30, ela busca derrubar essa oligarquia, né, alçando ao poder uma figura que não tinha nem ligação com São Paulo, nem ligação com Minas Gerais, que era o gaúcho Getúlio Vargas e seu vice, João Pessoa Cavalcante Albuquerque, que era paraibano, mas acabou sendo assassinado e não assumiu junto com Getúlio Vargas, tá? Então, quando se... Desculpem pelo barulho, minha gente. Mas quando se cria essa justiça eleitoral, a ideia principal era o que diz a letra B, que era combater fraudes sistêmicas na apuração. Durante a República Velha, as eleições eram comumente fraudadas, né? O voto era comprado, era chamado voto de cabresto, você era obrigado a votar em algum candidato que determinada pessoa, o grupo de pessoas exigia, né? E muita gente morta a votar, né? Pessoas que depositavam 2, 3, 4, 5, 6 cédulas na urna. Enfim, eram eleições muito fraudulentas para perpetuar esses grupos oligárquicos no poder. Então, a justiça eleitoral criada por Getúlio Vargas teve esse papel fundamental de combater as fraudes nas eleições. E essas eleições fraudulentas, elas não são específicas do período republicano, tá? Elas se arrastam desde o Império, na monarquia, até o período republicano. Lembrando que as eleições no Império, obviamente, não era para eleger o imperador. Né? O cargo de imperador era vitalício, mas era para eleger os deputados, beleza? Então, essa questão, letra B de bola. Bom, uma questão aqui mais voltada para história cultural, tá? Então, a gente vê aí um trechinho de um artigo de Robert Slanes, que é um historiador americano que mora no Brasil já há muito tempo, professor da Unicamp, e ele é um dos grandes especialistas no mundo em história da escravidão no Brasil e da cultura afro-brasileira no século XIX, tá? Então, Slanes diz o seguinte:
Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos, trazidos como escravos. E essa descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Tá? Então, ele já aborda aí uma questão de fusão cultural, de sincretismo cultural. Essa fusão já começava nos próprios navios negreiros, né, quando povos negros de várias etnias africanas eram misturados e trazidos no Brasil, e essa questão de fusão cultural e de sincretismo cultural, ela se fortalece, né, ela se consolida quando eles chegam no Brasil e tem contato com os africanos, os descendentes de africanos que aqui já estavam. Então, foi com base nisso, essa grande mistura de culturas africanas misturadas à cultura que se desenvolveu no Brasil, é que a gente tem uma base da nossa formação social, da nossa formação cultural, da nossa formação, inclusive, étnica. Então, com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira, tá? Então, a cultura afro-brasileira, ela tem traços da cultura africana, mas ela se reinventa, tá? Existiram alguns hábitos que não morreram, né? Principalmente com relação ao culto aos ancestrais que as religiões afro-brasileiras elas têm tão forte, tá? Mas é importante destacar isso, que existe uma cultura específica, resultado da fusão de elementos africanos com os elementos brasilianos, os elementos brasileiros, certo? E quando eu falo nesses elementos brasileiros, são elementos tanto da cultura africana, que já estava aqui adaptada, quanto a cultura indígena, quanto a cultura branca e dos povos que aqui habitavam, certo? Então, essa questão, o gabarito é letra A. Bom, uma questão que eu gosto muito, né? Quando eu falo, eu gosto muito de falar do papel da cultura pop na difusão de certos valores, de certos sentimentos, né? E a Marvel, a Disney, a DC Comics, elas sempre atuaram intensamente nesse sentido ao longo da sua história. Então aí a gente vê ao lado uma capa de um gibi aí, não sei se nem chama gibi, enfim, uma revista do Capitão América, tá? E notem que ele tá socando o Hitler, tá? Dando um soco na cara do Hitler. Então, tendo-se vista, vamos lá a questão. Com sua entrada no universo dos gibis, o Capitão América, chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de herói com a bandeira americana no peito aplicando um só papo no Führer, só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria a chegar. Então, o Capitão América, ele é a criação imagética do patriotismo, do nacionalismo exacerbado norte-americano. Suas cores, seu escudo, né, suas vestes são praticamente a bandeira dos Estados Unidos, né? Então, a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra, essa fica bem clara, né? Já que ele está dando murro no Hitler, a gente vê que esse é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, resposta é a letra B, aos regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. A presença desses gibis, desses personagens, foi muito intensa depois da guerra, na Guerra Fria, com o intuito de realizar uma certa propaganda ideológica nacionalista norte-americana contra a União Soviética. Então, nas revistas do Capitão América e de outros personagens, a gente vai ver muito essa propaganda assim, meio subreptícia, né? Essa propaganda meio nas entrelinhas, né? Uma propaganda exaltando o nacionalismo norte-americano e criticando a União Soviética, tá? Outros personagens surgiram nesse contexto também, ou surgiram ou foram mais divulgados nessa época, né? E eu gosto muito de falar, por exemplo,
no pica-pau, né? O pica-pau, aquele lá do desenho, pronto, aquele ali. Quem é o pica-pau? O pica-pau um cara esperto, muitas vezes perverso, né? Mas que não entra em nada para se lascar. Por mais que na trajetória lá de cada desenho do pica-pau ele vá se lascando, mas no final ele sempre sai, geralmente, sempre sai como um superior. Então, esse é o espírito americano. E o que eu acho engraçado no pica-pau, quer dizer, engraçado não, interessante, é ver também as cores dele. O pica-pau, ele é azul, branco e vermelho, ou seja, exatamente as cores da bandeira americana. Então, isso é uma mensagem subliminar que os desenhos, que essa cultura pop, elas levam à população, beleza? Bom, questão agora sobre as eleições no Brasil Império. Artigo 92 da Constituição do Império do Brasil, a Constituição outorgada em 1824. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados, os oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos das ordens sacras, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral, e os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bem de raiz, indústria, comércio ou emprego. Veja o seguinte, vamos pensar o seguinte, as eleições do Império para deputados eram em 2 graus, né? Era uma eleição em 2 níveis. No primeiro nível, quem votavam eram os chamados eleitores de paróquia, tá? E esse eleitor de paróquia tem que ser maior de 25 anos e com essa renda líquida de 100 mil réis, tá? Por bens de raiz, ou seja, terra, indústria, comércio ou empregos. Bom, esses eleitores de paróquia, eles iam eleger os chamados eleitores provinciais. Eles iam eleger um colégio eleitoral. E era esse colégio eleitoral que ia votar nos candidatos para deputado. Tá? Então, eram eleições em 2 graus. Primeiro grau, eleitor de paróquia. Segundo grau, eleitor de província. E para ser eleitor de província, tinha que ter uma renda ainda maior de 200 mil réis. Tá? E esses eleitores de província que votavam nos candidatos. Tá? Então, vejam, era uma legislação extremamente rigorosa com relação à renda, mas não só com relação à renda. Veja o inciso primeiro, a linha primeira do artigo 92, que diz que são excluídos os menores de 25 anos, mas que não se compreendem os que já forem casados, né? Os militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens, né? O alto clero. E eu penso muito nessa questão dos bacharéis formados. Se o cara for bacharel em direito, medicina, né, aqueles cursos que tinha no Brasil, e mesmo que ele não tenha 25 anos, mas ele pode votar. O que significa? Um elitismo nessa questão do voto, porque só existiam poucos cursos superiores no Brasil, né? Aliás, nessa época, em 1824, nem existia curso superior no Brasil ainda, só quem ia se formar, esses jovens que iam se formavam na Europa, geralmente na Universidade do Porto, na Universidade de Lisboa, tá? Então, eram jovens ricos, que podiam viajar para a Europa para se formar e voltar para o Brasil. Os cursos superiores foram criados no Brasil em 1827, né? Criação do curso de Direito de Recife, né? Da Faculdade de Medicina de Salvador, enfim. Então, é um grande elitismo, né, que essa legislação imprime para as eleições. Então, a legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico da sua formulação. A Constituição de 1924 regulamentou o direito do voto aos cidadãos brasileiros. Né? A questão é quem são os cidadãos brasileiros. Com o objetivo de garantir o quê? Aí, a questão, o gabarito dessa questão é a letra D. O controle do poder político nas mãos de grandes proprietários ou comerciantes, né? Para garantir que esses cargos e esse processo eleitoral esteja na mão de uma elite, né? Que nem todo mundo, nem todo Zé Povinho possa votar ou ser eleito, tá? Para ser eleito, inclusive, tem que ter uma renda até maior do que os dois eleitores, no eleitor de província e de paróquia. Agora, vejam, essa renda de 100 mil réis não era renda absurda,
né? Não era uma renda de gente rica na época do Brasil Império, na década de 1820, tá? Seria mais ou menos uma classe média, se a gente fosse pensar num termo do capitalismo atual, beleza? Mas mesmo assim, excluía um bocado de gente desse processo eleitoral, ok? Então, gabarito, qual é mesmo? Que eu já não lembro mais. Letra D de dado. Fenômeno sobre o coronelismo, né? Que tem um rebatimento grande na questão das eleições durante o Império e a República, tá? Então, a gente continua nessa linha aí de uma história das eleições. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita apenas a ver figura, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, na nossa organização econômica rural. O que é isso? O que é que ele está dizendo? Esse fenômeno do coronelismo foi muito comum nos grandes interiores do Brasil, né? Quem é a figura do coronel? É um grande proprietário de terra, geralmente muito influente na sua cidade, na sua região geográfica, né, que ele domina, que ele controla. Esse coronel geralmente tem um acordo, um contato direto muito grande com os governos dos estados e até com a presidência da República, no sentido de garantir que o candidato que a República quer eleger seja eleito. Esse coronel, ele tem sob sua batuta uma gama muito grande de trabalhadores rurais, né? Esses trabalhadores, eles são analfabetos e completamente apolíticos ou despolitizados. E quando ele fala, ele luta com o coronel e pelo coronel, está falando dessa relação de fidelidade, de subserviência do trabalhador com esse coronel, tá? Então, essa relação do coronel com o trabalhador garantia o chamado voto de cabresto. Ele exigia, ele obrigava o trabalhador em votar naquele candidato que ele queria. Nesta época que eu estou falando, já na Primeira República, já existia voto para presidente, ok? Então, isso era basicamente para garantir que o presidente da República e os governadores dos estados fossem eleitos de acordo com os interesses daquelas oligarquias que eu falei numa questão anterior, certo? Então, esse é o cenário político da Primeira República que vai ser quebrado com a Revolução de 1930, ok? Bom, o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, 1889 a 1930, tinha como de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática, né, do controle do voto estava vinculada a uma estrutura social, a letra E é correta, uma estrutura social agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional, né? Agrário, porque o Brasil era eminentemente agrário, principalmente nos interiores, né? A concentração de terra, porque esses coronéis geralmente eram grandes latifundiários. E, junto com essa concentração de terra, havia uma concentração de poder político e econômico no local, né, na cidade e naquela região de forma mais ampla. Só um detalhe, esses homens, né, poderosos, chamados coronéis, não necessariamente eles eram militares. Esse termo coronel surgiu ainda no século XIX por conta dos coronéis da Guarda Nacional. Então, designou-se, né, apelidou-se de coronel todo homem que fosse poderoso em uma determinada região. Mas não necessariamente eles eram coronéis de patente, né, eram militares, ok? Então, essa questão, letra E. Bom, questão agora sobre o comércio do açúcar no período medieval / início do começo do período moderno, né? Vamos lá. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas, século XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a se figurar até nos dotes das princesas casadoras.
O dote era uma quantia de dinheiro, ou bens, ou produtos, que o pai da noiva dava ao noivo quando eles casavam, né? Então, o dote também era composto por açúcar. Os árabes, eles tiveram um império muito grande durante a Idade Média, e parte da Europa estava controlada, né, estava ligada a esse império árabe, principalmente a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. Né? Então, em Portugal e Espanha, houve um comércio, né, e uma produção de açúcar muito intensa durante a Idade Média. Por isso mesmo, né, que na época dos descobrimentos, das grandes navegações e da colonização, Portugal, e principalmente Portugal, quis manter essa produção de açúcar nas suas colônias para viabilizar a permanência desse comércio de açúcar, que era um produto, como tem na questão, de luxo, extremamente caro e extremamente aceito no paladar europeu, tá? Então, o açúcar, além de tudo, além dessa questão econômica, o açúcar tinha uma questão alimentar muito forte, né? Pela característica que ele imprime aos alimentos, e até por uma questão que parece bizarra, mas tem que ser levada em conta, né? O corpo humano, naquela época, não estava acostumado a receber uma dose tão grande de energia, né, de glicose, como era com açúcar de cana-de-açúcar. Então, muita gente, principalmente os marinheiros, etc., usavam açúcar como um energético, para se manter acordado, para se manter alerta. Então, o açúcar era o Red Bull do século XVI, XV, por aí, tá? Enfim, então, que a questão pede. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, como eu acabei de falar, em virtude de o lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso, tá? Então, letra A é já bem clara. E um adendo para viabilizar essa produção, para que o lucro, para que a produção fosse acelerada e o lucro fosse garantido, fosse maior, né? A produção açucareira foi ligada a outra questão economicamente viável na época, que era a mão de obra africana, né? A mão de obra escrava africana. Então, você produzia muito açúcar e tinha mão de obra escrava, né, gratuita, não ter que pagar essa mão de obra, e também se movimentava um comércio tão lucrativo, ou até mais, que o do açúcar, que era o comércio internacional de escravos africanos, que também, na Idade Média, estava sob domínio do Império Árabe, tá? Então, o comércio de escravos e o comércio do açúcar foi uma permanência da Idade Média nas mãos agora, não dos árabes, mas dos espanhóis, dos portugueses e de outros europeus. Então, o açúcar e os escravos africanos eram dois ramos comerciais dos mais lucrativos do mundo ocidental naquela época. Tá? Então, a gente não pode entender essas duas coisas, escravidão e economia açucareira, nessa açucarocracia, de maneira separada na história da colonização do continente americano. Beleza? Bom, questão aí de história política, mais de filosofia política. É uma citação de Norberto Bobbio. Bobbio é um cientista político italiano e ele é uma das grandes referências para quem estuda teoria política no mundo, tá? Principalmente no mundo ocidental. Bom, os três tipos de poder representam três diversos tipos de motivação. No poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano, ou seja, no caráter divino do soberano. Muito típico nos povos da antiguidade oriental, o faraó do Egito, o Patés da Mesopotâmia, o monarca persa, etc. Ou, por exemplo, em algumas monarquias absolutistas da Europa na Idade Moderna, né, que se tinha aquela história do direito divino dos reis. No poder racional, o motivo da obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme as leis. Isso é tipo o poder moderno, poder do Estado moderno, em que existe um pacto social, um contrato social, em que as pessoas abdicam de sua liberdade plena em mão da administração das suas vidas por uma entidade, que é o Estado, e o Estado ele se faz presente na vida das pessoas a partir das leis. Então, isso é o Estado moderno, tá? E o poder carismático deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe.
esse poder carismático, essa crença de que existe um chefe super poderoso, super competente, super carismático, ela é típica dos regimes nazista e fascista do século XX, tá? Quando eu falo de carisma, não confundam carisma com simpatia. Hitler não era uma pessoa simpática, mas era uma pessoa extremamente carismática. Quando eu falo carisma, é a capacidade de comunicação e de comoção que esses líderes tinham. Então, os discursos de Hitler eram discursos emocionados e emocionantes. Né? Ele convencia a população, através do seu carisma, daquilo que ele queria pregar, que ele queria convencer. Né? Mesma coisa de Mussolini na Itália e tal. Né? E assim, a gente pode até tentar transportar isso um pouco para o Brasil atualmente, né? Se bem que o carisma, o suposto carisma de Jair Bolsonaro é muito limitado àquela parcela que o apoia, porque ele não tem um discurso emocionante nem emocionado, né? Ele mal sabe falar, mas ele conseguiu atrair para si um reduto da população que o defende de maneira exagerada e irracional. Era isso que também acontecia na Alemanha nazista e na Itália fascista no começo no século XX, essa defesa irracional da figura do chefe, tá? Sendo que em número muito maior do que a defesa de Bolsonaro no Brasil atual. Bom, então o texto apresenta 3 tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático. Bom, então, como eu falei aqui no comentário, né, a gente responde letra B, República Fascista Italiana do século XX. Ok? Próxima. Voltamos ao Renascimento. Um trecho aí de Nicolau Savicento, um grande historiador da cultura brasileiro. Apesar do nome, ele não é russo, não. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Bom, estamos falando de um período marcado por uma revolução científica, né, que é o período do Renascimento. Né, grandes cientistas e grandes teorias da ciência moderna surgem nessa época que eu estou falando, né, século XVI, XVII, como, por exemplo, Newton, Copérnico, Galileu Galilei, a teoria heliocêntrica, né, que diz que os planetas giram em torno do Sol e não, e o Sol em torno da Terra, enfim, entre outros postulados da ciência. Tá? Sendo que o homem, o cientista dessa época, não era um cientista necessariamente muito especializado. Existia uma tendência do intelectual ele ser muito multifacetado. Então, o mesmo cara que estudava luz ou estudava anatomia, estudava também música, filosofia, artes plásticas. Leonardo da Vinci é um exemplo disso. Né? A gente conhece muito da Vinci pelos seus quadros, né, pela sua atuação enquanto artista plástico, né, Mona Lisa, Santa Ceia, etc. Mas muito mais que isso, ele foi músico, ele foi inventor, ele tinha um conhecimento muito, muito grande em anatomia animal, né, seus estudos, seus desenhos sobre anatomia de cavalo são impressionantes. Ele tinha um conhecimento do que hoje a gente chama de engenharia mecânica, era o tipo cientista, o tipo intelectual da época. Isso diz o quê? Que havia uma associação muito nítida entre ciência e arte, né? Nem todo artista necessariamente podia ser cientista, mas todo cientista ele acabava também sendo um artista nessa busca por representar não só postulados, mas representar formas, representar a expressão do seu conhecimento, né? Enfim, então, o texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre letra B, ciência e arte. Não é à toa que o Renascimento é o período não só de desenvolvimento das artes, mas o desenvolvimento das ciências, desenvolvimento da arquitetura também, desenvolvimento do que a gente hoje conhece como engenharia mecânica e engenharia civil, tá? Então, foi uma época de grande boom
intelectual. E essa intelectualidade, ela tinha essas duas faces, né? Eram duas faces da mesma moeda, ciência e arte. Né? Ao longo do tempo, né, a ciência e a arte vão se separando, mas nesse momento é muito difícil separar. Inclusive, se a gente pegar clássicos da arte renascentista, a gente tem que observar conceitos científicos nela. Né? Se você pegar a Mona Lisa, é impossível você pensar a Mona Lisa sem perceber que Da Vinci tinha um conhecimento muito acurado sobre luz, sobre espaço, sobre efeito de profundidade para pintar em perspectiva, tá? Então, por isso que a gente fala que o Renascimento é um período de relação intrínseca entre ciência e arte. Então, gabarito, letra B de bola. Questão sobre a revolta da vacina, que ela não está aí de graça, né? Vamos ver o que se diz. A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integravam a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela. Vejam, a revolta da vacina, ela teve como estopim a inoculação obrigatória de vacinação contra a varíola, né, lá na cidade do Rio de Janeiro, tá? Era uma vacina nova, mas, claro, desenvolvida ao longo de muito tempo, mas que o povo tinha muito medo de alguns efeitos colaterais dela e também não queriam estar expondo braço, parte do corpo, para fazer a inoculação. Mas essa foi uma questão, apesar do nome da revolta ser da vacina, mas foi uma questão mais pontual. A revolta da vacina foi o estopim, né, a vacinação foi o estopim de uma série de insatisfações da população do Rio de Janeiro com o governo republicano. A revolta da vacina foi em 1906. A República foi proclamada em 1889, ou seja, não tem nem 20 anos. Mas a República, ela surge, ela é proclamada com um discurso de ampliação da cidadania, de inclusão das pessoas desfavorecidas. Mas o que se via no Rio de Janeiro era o contrário. Era a exclusão dos mais pobres da cidadania e era um processo de embelezamento da cidade do Rio de Janeiro que requeria que as pessoas ditas feias, ditas pobres, fossem retiradas do centro da cidade do Rio de Janeiro. A reforma urbana que se fez nessa época, né, no governo de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, foi uma revolta assim para destruir cortiço, destruir vilas, destruir as habitações das pessoas mais pobres, porque aquilo era considerado feio. E essas pessoas foram mandadas para cima dos morros, né? O processo que dá início à favelização do Rio de Janeiro. Então, essas pessoas não estão vendo resultado no governo republicano, não estão sendo incluídas na cidadania, estão sendo expulsas literalmente de suas casas, estão sendo derrubadas, estão sendo um verdadeiro massacre dessas pessoas. Aí, para completar, além disso tudinho, chega o governo e quer vacinar obrigatoriamente, então tem esse estopim. Então, a revolta da vacina teve a vacina apenas como uma gota d'água, mas não como uma causa específica dessa revolta, tá? Então, considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela o que diz a letra a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Né? É o que eu falei da reforma de Pereira Passos. Queria transformar o Rio numa cidade bonita, numa cidade modelo, como era Paris ou Londres nessa época, mas para isso teriam que botar abaixo as habitações populares e esconder essa população, por exemplo, a população negra, né, descendente dos ex-escravos. Então, a resposta certa é o que diz a letra A. Mais uma questão sobre o governo republicano. Eu acho essa questão extremamente interessante, porque ela fala na República, no papel da República de construção de símbolos. Então, tem aí dois trechos. O primeiro deles é Emílio de Carvalho, que é um dos melhores historiadores vivos da atualidade, e ele é especializado na simbologia da República. Bom, para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico-religioso, como Marte,
integrador, portador da imagem de um povo inteiro. Segunda citação, né? Ei-lo, o gigante da praça, o Cristo da multidão. É Tiradentes quem passa, deixem passar o titão. A Primeira República Brasileira, nos seus primórdios, precisava construir uma figura heróica capaz de congregar as diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do Inconfidente em herói nacional evidencia que o esforço da construção de simbolismo para a República estava relacionado ao quê? Vejam, durante a Inconfidência Mineira, que teve Tiradentes como um dos seus personagens, aconteceu no final do século XVIII, e era um movimento que tinha como objetivo proclamar uma república independente lá em Minas Gerais. Tá? Então, era um movimento de caráter republicano, de inspiração na Revolução Francesa e tal. Mas durante todo o século XIX, né, que o Brasil não era uma república, era uma monarquia, Tiradentes foi uma figura ignorada pela história. Não se falava de Tiradentes, não se estudava Tiradentes. Durante o século XIX, Tiradentes foi alguém que foi executado, né, por ter participado de um movimento sedicioso, né, de uma sedição. Quando o Brasil virou uma república, né, quando há o golpe republicano, há uma necessidade de se criar símbolos dessa república, né, criar personagens, heróis que carreguem em si os valores da república. E essa figura foi Tiradentes. Então, Tiradentes passou a ser exaltado como um herói, né, por ter sido partícipe do primeiro movimento republicano no Brasil. Uma das estratégias que para aproximar Tiradentes do povo, né, para fazer com que o povo engolisse essa imagem de Tiradentes, aceitasse essa imagem de Tiradentes como herói, foi a construção da imagem de Tiradentes, né, cabeludo, branco, barbudo, ou seja, a aproximação de Tiradentes com a imagem do próprio Jesus Cristo. Então, Tiradentes não era daquele jeito. Né? O real Tiradentes não tinha aquela imagem, mas foi uma construção imagética para aproximar Tiradentes da religiosidade popular. Da mesma forma que a própria imagem de Cristo foi construída, vocês sabem, obviamente, que ele não é louro, branco dos olhos azuis, né? Ele pode ser qualquer coisa, menos aquilo que se retrata, né? Um cara que nasceu no Oriente Médio não pode ser nunca um dinamarquês. Bom, mas, enfim. Então, essa construção simbólica de Tiradentes, ele está relacionado ao quê? Agora, deixa eu reler, porque eu esqueci o gabarito. A gente pode ter uma certa predisposição a marcar a letra D, que diz o seguinte: a semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria a um povo católico uma fácil identificação. Essa semelhança física não existia. Ela foi, como eu falei, construída imageticamente, tá? Essa construção de simbolismo, ela precisava desse herói, porque é o que diz a letra C. Ao fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares, mas precisava de uma legitimação. A República no Brasil não foi surgida de uma revolução, como foi a Revolução Francesa ou como foi a independência dos Estados Unidos, né? A República no Brasil foi fruto de um golpe militar, certo? Então, caráter popular zero. Foi mais um caráter elitista mesmo. Então, por ter surgido sem participação popular, e a República é, por definição, um governo de representatividade popular, era necessário que a República Brasileira se identificasse com o povo brasileiro. Então, para isso, houve essa criação do mito de Tiradentes, essa criação imagética do mito de Tiradentes e do personagem Tiradentes como um homem do povo, um homem que morreu em prol da República, tá? E ele não era tão do povo assim, não, né? Ele era um militar, de baixa patente, mas era militar, era propriedade de uma pequena terrinha, era propriedade de escravos, então Tiradentes não era um pobretão, não era um popular, certo? Mas então sua imagem, seu significado foi totalmente reinventado, ressignificado, para que Tiradentes fosse símbolo do governo republicano no Brasil. Bom, questão sobre Código Penal de 1890, ou seja, início da República. Então, estamos ainda analisando o início, os primeiros anos da República no Brasil.
O artigo 402 do Código Penal Brasileiro, de 1890, dizia: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, pena de prisão de 2 a 6 meses. Isso foi uma forma de criminalizar práticas culturais afro-brasileiras. Então, não só apenas a capoeira foi criminalizada, virou foco de perseguição policial nas primeiras décadas da República, mas outros elementos como a música afro-brasileira, até o violão foi criminalizado nessa época. Obviamente, as religiões afro-brasileiras foram duramente criminalizadas. Por quê? A escravidão acabou em 1888 e a República foi proclamada em 1889. O que fazer com essa grande população negra ex-escravas agora no Brasil, depois da abolição? Existem duas possibilidades, né, em termos de construção do Estado. Anexá-los, né, dá-los cidadania plena e os mesmos direitos que a população branca tinha e a população rica poderia ter, ou transformar os negros em casos de polícia. A opção foi transformar os negros em casos de polícia. Então, o Código Penal de 1990 foi uma grande arma das elites políticas, econômicas, né, do poder estabelecido nessa época para controlar de perto a população negra ex-escrava, né, evitando que eles se aglomerassem, que eles se manifestassem, que eles fossem vistos em público, né? Essa época, pouco tempo depois, foi a reforma urbana de Pereira Passos, né? Ou seja, vamos branquear o Rio de Janeiro, vamos embelezar o Rio de Janeiro, esconder a população negra do Rio de Janeiro. Então, o negro era sinônimo de coisa ruim, era sinônimo de doença, era sinônimo de crime nessa época, tá? Então, o artigo do primeiro Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal regulamento expressava letra D, a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos, os negros, ao passado da escravidão, certo? Ficou clara essa questão, né? Ainda sobre o período republicano. De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. Isso a gente está falando do governo de Getúlio Vargas, né, do primeiro governo de Getúlio Vargas, que, apesar de ter passado por uma fase ditatorial a partir de 1937, mas é um governo que tem uma forte identificação com a classe trabalhadora, né, pela ampliação, aliás, pela criação e ampliação, universalização de leis trabalhistas e de proteção social. Então, várias coisas nesse sentido foram garantidas. Salário mínimo, férias remuneradas, licença maternidade, aposentadoria remunerada, né, um sistema de proteção social mais amplo. Tudo isso foi criação do governo Getúlio Vargas. Então, a adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil com a ascensão de Getúlio Vargas, lembre que ele ascendeu com a Revolução de 1930 ao poder, evidencia o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Então, essas conquistas dos trabalhadores foram fruto de décadas de luta, movimento operário articulado, greve, reivindicações, etc. e tal. Vargas, que era um bom populista, ele quis, além de beneficiar a classe trabalhadora, ele quis identificar essa classe com o seu governo, né? Então, desse processo, né, de proteção social dos trabalhadores, resultou o quê? A decretação da CLT, né, da consolidação das leis de trabalho, que, acho que eu estou indo a alternativa errada. Perdão, minha gente. Agora deixa eu reler, que eu agora confio o gabarito.
Desculpa, letra D, legislação trabalhista que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção, né? Todas essas leis de seguridade que eu falei. A letra E está errada, que diz que a CLT, né, que essa uma compilação das leis trabalhistas, impede o controle estatal sobre a atividade política da classe operária. Na verdade, a CLT não tinha esse propósito. Existiam outros mecanismos legais para controle das classes trabalhadoras, né, para exercício do poder dos sindicatos, mas não era a CLT. Tá? Então, vejam que, ao passo que Vargas dá todos esses direitos ao trabalhador, ele também vai controlar de perto a atuação sindical. Então, é uma forma do trabalhador estar nas mãos do governo. Né? A gente bate, mas a gente também, a gente dá, mas a gente também pode bater, se for o caso, né? Que é com essa questão do controle dos sindicatos. Né? Bom, então, com isso, a gente encerra aqui essas questões, tá? Como eu falei, foram questões escolhidas a dedo, né, por representarem a tipicidade das questões de história nos últimos Enems e tal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês pensarem um pouquinho. É óbvio que isso aqui não é dica para fazer a prova de história, mas são tendências da prova de história do Enem, que pode até surpreender totalmente a gente, porque a gente não sabe o que esperar de uma prova de história nesse governo, né? Não me surpreenderia se no Enem estivesse perguntando quem descobriu o Brasil, porque o que esse governo quer evitar o máximo é a reflexão e proporcionar a simples repetição, tá? Então, espero que eu tenha ajudado e não se esqueçam, se protejam, usem boas máscaras nessa prova, tá? E tentem ficar, se forem realmente fazer, tentem ficar o mais tranquilos possíveis, ok? E uma dica que eu dou, que para quem for fazer a prova, daqui, se vocês não apresentarem sintomas, né, espero que não apresentem, mas tentem, daqui a uns 10 dias depois da prova, né, fazer algum teste para identificar se vocês podem estar assintomáticos. Tá? Foi isso que aconteceu, por exemplo, comigo. Né? Eu desenvolvi sintomas levíssimos, fui fazer o teste para poder viajar para casa da minha mãe no Réveillon e positivei. Tá? Então, para garantir a segurança de vocês, de quem mora com vocês, tente fazer um teste depois dessa prova, beleza? Bom, é isso. Beijo para vocês, valeu e até mais.